Boa noite, companheiros, companheiras. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos inspirar essa noite. Eu vou chegar um pouquinho para o lado. Então, adivinha sobre o que nós vamos falar hoje à noite? Sobre a porta estreita. A porta estreita, a larga, como nós acabamos de ouvir na música, é aquela por onde todo mundo passa. Mas é a estreita que leva à perfeição. Não é assim que diz a música? Não é assim que nós aprendemos o conceito religioso da porta estreita? Um conceito moral, né? Da porta estreita, aquela que exige sacrifício para passar por ela. O que nós vamos ver hoje à noite, principalmente, é que, na verdade, não existe sacrifício para passar por ela. Imaginemos a nossa vida, a nossa encarnação atual, como um caminho. É o nosso caminho evolutivo. Durante praticamente toda a nossa palestra da noite, nós vamos falar de figura de linguagem, da linguagem figurada. Então aqui está, em primeiro lugar, o nosso caminho da vida, que se descreve bem nessa gravura. Nós estamos do lado de cá, relativamente na sombra, mas nós sabemos que a luz está lá na frente. E é a luz que nós buscamos. Nós queremos iluminar o nosso conhecimento, iluminar a nossa vida, sempre no sentido figurado. Quando a luz representa o quê? A felicidade que todos procuram, que nós procuramos. Então o nosso caminho, a princípio, é assim. Nós estamos aqui, mais ou menos na sombra, caminhando para a luz. Imaginemos agora, vamos tentar relembrar as passagens diversas da nossa vida, os eventos mais importantes que nós tivemos. E nós vamos compará-los a portas. Muitas vezes nos deparamos com uma porta simples, que bastava bater ou abri-la, entrar e passar por ela. Muitas vezes nós nos deparamos com algumas portas mais difíceis de abrir, mas na certeza que lá dentro tinha o que nós esperávamos. Então nós insistimos mais e passamos por essa porta. Lá dentro estava a luz que nós buscávamos. Algumas portas em nossa vida requereram de nós algum esforço para chegar até ela. Nós tivemos muitas vezes que subir alguns degraus para poder acessar a porta que nós queríamos passar por ela. E, chegado lá em cima, muitas vezes a porta já estava aberta para nós, ou fácil de abrir, depois que passássemos por essa escalada. Por exemplo, né, quando a nossa fase de educação formal aqui na Terra, nós começamos no kindergarten, né? E fomos até, alguns de nós, o nível universitário. Então foram vários degraus que nós tivemos de subir durante a nossa educação. A nossa qualificação profissional, né? Muitas vezes tivemos que passar por vários degraus até chegar naquela porta. Chegando lá em cima, a porta estava aberta esperando por nós. Portas que nos levavam a outras portas. Quantas vezes nós fomos apresentados por um amigo a um outro amigo que nos abriu uma porta, a uma pessoa que, por sua vez, nos abriu uma outra porta. Nós chegamos a um lugar e a partir daquele lugar fomos para outro ainda melhor. Então há portas que nos levam a outras portas. Vocês estão lembrando das passagens em suas vidas? Não? Há algumas portas
com as quais deparamos, que elas são de difícil acesso, são difíceis para transpor. Mas por algum motivo, por certo tempo nós temos que permanecer do lado de fora dessa porta. O que tem lá dentro, às vezes ainda não está acessível a nós. Somente quando tivermos as credenciais necessárias para transpor essa porta, é que essa porta vai se abrir para nós. Mas lá dentro está algo muito mais, vamos dizer assim, sério, que requer uma certa segurança. Muitas vezes em nossas vidas já passamos por situações assim, na verdade. Um exemplo, vamos construir a nossa família. Né? Enquanto nós não estivermos preparados para esse grande passo em nossa vida, essa porta ainda vai estar fechada para nós. Né? Eu digo de modo geral. Há aqueles que pulam o muro de qualquer forma. Né? Não esperam que a porta se abra no momento certo. Né? Há aqueles que ficam batendo do lado de fora insistentemente, sem ter ainda as credenciais para entrar. Mas a pessoa atenta, alerta para a vida, ela sabe que esse tipo de porta requer certas condições para entrar. É uma porta de segurança. Há algumas portas que estão simplesmente lacradas para nós, por onde nós não vamos entrar. Porque o que tem lá dentro não nos é bom, não nos interessa. São aqueles ambientes onde nós não vamos obter nada de bom para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. Então, melhor que elas permaneçam lacradas e que nós não percamos precioso tempo tentando abri-la, só pela curiosidade de saber realmente o que tem lá dentro, quando nós já fomos informados do que tem lá dentro não serve para nós. Né? Há algumas portas que nos mantêm do lado de dentro e nos impedem de sair para o mundo lá fora. Melhor que não entremos por essas portas. Mas, como todas as outras portas, essa porta também tem um papel importante. Manter a pessoa no lugar apropriado. Porque é esse o papel fundamental da porta. Manter um limite entre as pessoas que devem estar de um lado e as pessoas que devem estar do outro lado. Esse é o papel fundamental da porta. Manter a disciplina, manter a divisão entre o que está fora e o que tem que estar dentro. Há algumas portas também que nós vamos encontrar em nossa vida que são simplesmente uma passagem livre, aonde as pessoas que ali chegam são convidadas e não haverá barreira a transpor. São aquelas portas às quais naturalmente, mesmo por herança divina, nós temos direito a ela. Nós temos direito à vida, a respirar o ar. Ou pelo menos ainda não taxaram o oxigênio que a gente respira, né? Ainda não descobriram ainda uma maneira de medir quanto oxigênio a gente respira para nos mandarem a conta no fim do mês. Então há certas coisas, há certos privilégios que às vezes a gente confunde com direito. E sabendo merecê-los, nós simplesmente nos beneficiamos, nós usufruímos deles. São aquelas portas que nunca serão barreiras para nós. E alguns encontram mais cedo que outros essa porta, que é aquela porta que representa a nossa felicidade, a porta do céu, né? A porta onde tudo é bonito dali para dentro, a luz está lá dentro,
né? E visualmente já inspira paz, já inspira a felicidade que a gente busca. Então essas portas são, como nós dissemos antes, são limites. Elas determinam onde uma fase termina e a outra começa. Também simboliza o uso que nós devemos fazer do nosso livre-arbítrio. Muitas vezes em nossas vidas, em muitas ocasiões, nós tivemos o momento de escolher entre essa ou aquela porta. Por qual porta vamos passar? Algumas vezes fomos forçados a passar pela circunstância por determinadas portas. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós sempre passamos pela porta da nossa opção. E, naturalmente, somos responsabilizados pelo que encontramos do outro lado, pela situação que nós vamos viver do outro lado daquela porta. Ou seja, pela escolha que nós fizemos, né? E não é novidade para ninguém que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas em tudo. E disse o Mestre: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada é a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Claro que Jesus, né, utilizava esse recurso de linguagem, as parábolas, as alegorias, as comparações, sempre falando em linguagem figurada, para que a essência da mensagem permanecesse intacta e a interpretação amadurecendo ao longo do tempo. Nós temos alguns conceitos antigos sobre a porta larga e a porta estreita. Aqui há uma representação bem clássica da porta estreita e da porta larga. Então nós vemos ali na porta estreita e vemos, né, o Mestre já crucificado lá, bem representado. E a porta estreita é aquela de menor acesso, mais difícil acesso, que requer algum sacrifício, algum esforço, né? Tem que fazer uma certa escalada para ir para o céu e continuar subindo até chegar lá em cima no mundo mais bonito, lá no céu. Olha, tem até uns anjinhos, né, volitando e tocando os trompetes. A outra opção é a porta larga, por onde a maioria passa e vem ter o resultado esperado, avisado, mas que a grande maioria ainda assim quer passar lá mesmo para ver com os próprios olhos se é assim mesmo. Só que quando chegam lá, já estão comprometidos, já fizeram uma escolha lá atrás de passar por aquela porta. Há aqueles ainda que estão em cima do muro e pegam um caminho alternativo, né? Pensando assim, bom, a subida pela porta estreita para o céu é muito sacrifício, mas lá embaixo também eu já sei que não é bom. Então eu vou tentar uma outra forma. O que acontece? Olha onde é que acaba. Certo? Porque não há dupla interpretação para o intérprete maduro, consciente das palavras de Jesus. Aquele que entendeu verdadeiramente as palavras de Jesus sabe que seu jugo é leve, né, e seu jugo é suave e seu fardo é leve. Ou seja, as leis, as regras que ele propõe são possíveis de ser cumpridas por qualquer um. E mais do que isso, necessário, fundamental para chegar lá em cima, na perfeição, no céu, ou que nome queiramos dar, não é?
Uma outra interpretação ainda, também clássica, aqui já nos dá a entender que já é do outro lado da vida, que já não temos muitas pessoas, cidade, uma paisagem já diferente. Já nos parece um pouco mais com o mundo espiritual, as zonas ainda não muito iluminadas, né? Muita gente do lado de cá, mas que sabe que o caminho é aquele. Alguns ainda se mantêm, se demoram aqui e sabem, né? A imagem não está muito nítida, mas ali embaixo tem fogo, né? Sabem que a outra opção é o abismo das más escolhas, né? Mas o caminho certo, simbolizado ainda pela cruz, que também simboliza Jesus, os ensinamentos de Jesus, é naquela direção. Então o caminho certo, a porta estreita, a estrada estreita, é sempre aquela que Jesus nos oferece. Aqui uma versão já mais da era moderna. Nós vemos cidades, né, concreto para todo lado, mas a ideia ainda é a mesma. Olha aqueles que estão lá já em fila. Aquela fila ali também simboliza a disciplina. Ou seja, já estão cumprindo uma determinada disciplina, uma lei, uma regra. Estão caminhando para onde eles sabem que está seguro caminhar. Para o outro lado, que até parece um pouquinho com a descrição do nosso lado, né? Mas vamos dizer que para um mundo melhor. E o lado de cá, as pessoas ainda se amontoando, se apertando, a grande multidão aqui, indo, se despencando ali no abismo de fogo, né? O fogo devorando parte da cidade lá. Então reflete bem a era moderna, em que os grandes conflitos, as grandes catástrofes estão acontecendo. E muita gente ainda não despertou para esse momento histórico que a raça humana está passando. Essa tão chamada transição planetária, que nós espíritas principalmente, não podemos de forma alguma fazer de conta que a gente não está sabendo o que está acontecendo, né? Então, na nossa condição atual, nós ainda somos, segundo a classificação dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos esclarece dessa forma, que nós somos ainda hoje, estamos saindo dessa fase, mas a Terra é ainda um mundo de provas e expiações, em plena transição para um mundo de regeneração. O que caracteriza o mundo de provas e expiações? O mal ainda tem muita força, ele de certa forma predomina. No mundo de provas e expiações, a maioria dos espíritos, e vejam bem, espíritos, ali não diz desencarnados, porque a primeira ideia que vem na nossa mente quando ouvimos a palavra espírito, o que é? É o desencarnado, é a pessoa desencarnada, né? Mas a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados no nosso planeta, e qual é a população do nosso planeta? Algo superior a 6 bilhões encarnados. Mas nós temos também a orientação dos espíritos de que há uma população 3 vezes maior do outro lado da vida. Ou seja, a população do nosso planeta é muito maior do que nós imaginamos, né? Então a maioria dos espíritos no nosso plano de existência, aqui em volta da Terra, ainda escolhe ceder às paixões e vícios. Ainda vive uma vida mais planetária do que celestial. Ainda dá muita importância para a matéria sobre o espírito, né? E a minoria dos espíritos escolheu, né, vencer as más tendências, praticar a caridade. Ou seja, aquele esforço contínuo de autorrenovação. Aqueles que já atenderam ao convite de Jesus
Agora, dissemos antes, é opção, na verdade, todas as portas que se deparam diante de nós nos convidam a optar por qual porta nós vamos entrar. Nós temos a escolha, na verdade, dessas duas portas, né? O que caracteriza a ideia da porta larga no nosso mundo é exatamente a maioria escolher as facilidades. Então, a porta estreita e a porta larga são conceitos relativos. Porque já no mundo de regeneração, espíritos regenerados, nós daqui a um breve tempo, a maioria dos espíritos já escolhem ceder às paixões e vícios. Não exatamente uma porta estreita, porque no mundo superior ao que nós conhecemos hoje, a porta larga é a que é escolhida pela maioria, por aqueles que já escolheram ceder às paixões e vícios. E a maioria dos espíritos, né, que vencer as más tendências e praticar a caridade é a opção da maioria. Eu embananei nas palavras ali. Aqueles que cedem às paixões e vícios nos mundos superiores, né, são a minoria. E à medida que esse mundo vai evoluindo, como o nosso planeta tem evoluído, como todos os orbes no universo evoluem, aquela porta vai cada vez sendo menos necessária. Espaço naquela porta continua cada vez sendo menos necessário. Ou seja, breve, daqui a um tempo, não vou dizer tão breve, mas daqui a um tempo, na Terra, aquela porta vai ser bem menor. A porta aqui vai ser a escolha daqueles que cedem às paixões e aos vícios. É um ponto que vai haver só uma janelinha disponível para quem quiser e ninguém mais vai querer. Ou seja, nós vamos chegar à perfeição um dia. Então, é um conceito relativo. Estamos agora nós diante da escolha. Usar o nosso livre-arbítrio. Para que lado vamos escolher? Passar pelo caminho, seguir as normas de vida que Jesus ensinou. E o que são os evangelhos que os evangelistas escreveram, senão um resumo de tudo que Jesus falou e que eles puderam guardar e depois escrever para a posteridade, né? E Jesus, antes de uma figura religiosa, antes de ser visto apenas como um filho de Deus, ou seja, já é um conceito bastante discutível, porque eu também sou filho de Deus, né? Nós todos somos filhos de Deus, mas Jesus, nessa visão, torna-se uma figura religiosa, uma figura distante de nós. E não é assim que nós devemos ver. Jesus, então, não é aquele mensageiro de Deus, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, né, que veio à Terra ser o líder das religiões, criar uma religião, de forma alguma. De jeito nenhum. Jesus, sim, é um mensageiro de Deus, o Filho dos melhores, né, dos mais evoluídos, ou melhor que já pisou no planeta, veio trazer um código de ética, um código moral, regras básicas e fundamentais de educação para toda a vida. Então Jesus não veio criar religiões e muito menos filosofias e ficar, simplesmente veio passar umas férias de 33 anos aqui na Terra. Ele veio com a missão específica de trazer uma educação, regras, um código para a humanidade que perpetuasse. Então, daí o simbolismo da cruz, né?
Bom, essa primeira fase então, essa porta não é a porta ainda que nos leva à perfeição. Essa não é a porta estreita, mas essa é a porta da decisão no bem. Antes de passar pela porta estreita mesmo, aquela que vai requerer grandes sacrifícios para passar, e abramos aqui um parênteses, sacrifício. Por que sacrifício? O que nós vamos sacrificar? Vícios, más tendências, más qualidades, más virtudes. Ou seja, tudo aquilo que não presta para nós. Nos livrarmos disso é um sacrifício? Sim, se nós ainda somos muito apegados a essas coisas. Não a partir do momento que nós reconhecemos como coisa ruim na nossa vida, no nosso caráter, no nosso espírito, na nossa felicidade futura. Então, deixa de ser um sacrifício no momento que nós tomamos a decisão. Então, a primeira porta agora que nós vamos atravessar é a porta do bem. No momento que nós decidimos nos renovar, crescer como espírito, é a primeira porta que nós passamos. E, como toda viagem que nós vamos fazer, nós vamos precisar de um mapa. O símbolo da cruz, novamente, o que é? Jesus. Jesus nos dá um mapa completo. Completo. Como chegar, como iniciar essa nova jornada, a jornada do autoaperfeiçoamento. Começa no primeiro passo, gente. Não é porque nós decidimos passar por essa porta que do outro lado da porta, nos primeiros passos, agora estamos com as mãos para cima, né? Já passei a primeira porta. Ótimo. Mas ainda não estou inteiramente transformado. Porque as coisas ruins que ainda haviam dentro de mim vão saindo devagar. O esforço é contínuo, é diário. Mas já foi o passo mais importante, é o primeiro passo. Numa viagem de 1000 milhas, ela começa com o primeiro passo. Muito bem, passamos então à primeira porta, que é a decisão de melhorar. Nós continuamos melhorando então, através do nosso esforço contínuo, todos os dias. Todos os dias. Vamos nos livrando pouco a pouco daquele fardo pesado de coisas ruins que a gente traz através das várias encarnações, das várias existências. A nossa avareza, a nossa ambição desmedida, o materialismo em si, aquelas coisas da terra que ainda nos seguram na terra, pesando no nosso caráter, impedindo que a gente levante voo em direção à perfeição. Nós vamos nos livrando aos poucos desse lastro, dessa carga inútil, mas que nós ainda, de certa forma, devido à nossa condição de espírito em evolução, nos sentimos necessitados dessas coisas. Né? Mas, chegando mais próximo, aí nós vamos bater, que agora chegamos a Jesus. E olha o que ele nos diz. Agora sim, chegamos à porta do céu, vamos dizer assim. Né? Ou seja, o nosso momento de provas. Agora que nós já nos livramos de muita coisa desnecessária, agora que nós chegamos num determinado estágio, e que nós queremos acesso a uma nova fase, onde nós vamos encontrar uma felicidade melhor, um mundo melhor, há a prova ainda. Nós temos que mostrar credenciais na entrada. Essa porta pode ser simbolizada também, dentre várias outras maneiras, várias outras representações, o nosso desencarne.
o nosso retorno ao mundo espiritual. Muitos vão chegar em zonas inferiores. Muitos vão, depois do desencarne, se ver em regiões tenebrosas, perigosíssimas. Muitos vão ser atendidos muito breve, socorridos, levados para as instituições socorristas, Nosso Lar e vários outros. Outros vão ser recebidos de braços abertos já na passagem. Eu ainda até hoje fico imaginando como deve ter sido a festa da chegada de Chico Xavier do outro lado. Né? Ele está simbolicamente agora na porta. I'm at the door. Eu estou na porta. Ou seja, esse não entra. Quem é esse? Quem é esse? É o lobo vestido de cordeiro. Não adianta querermos, na nossa condição de ser muito inferior, alcançarmos as instâncias do céu. A nossa própria vibração não nos permite sobreviver no ambiente daquele. Não nos permite acesso vibratório ao mundo superior. É aquela história também que Jesus contava, aquela parábola do festim, que muitos foram convidados à festa, mas um estava sem o traje apropriado, não poderia entrar na festa. Né? Ou seja, todos nós somos convidados para entrar no céu um dia, mas não adianta chegar lá sem a vestimenta adequada, sem a condição adequada de entrar naquele ambiente. Né? Quando nós somos convidados a um casamento aqui na Terra, como é que nós nos vestimos? O mais bonito que a gente pode. Né? A gente fica até irreconhecível às vezes. Poxa, é o André ali. Né? A gente fica lindo, maravilhoso. Ainda um dia desse eu vi o Joãozinho estava olhando a mãe dele se preparar para um casamento. Mamãe, por que você está passando essa coisa no olho? É para ficar bonita, meu filho. Mamãe, por que você está passando esse pó no rosto? É para ficar bonita, meu filho. Por que você está fazendo isso no cabelo, mamãe? É para ficar bonita, meu filho. O Joãozinho pergunta, e por que não fica? Bom, então a gente se prepara, a gente se veste adequadamente para entrar no céu, para ir para o casamento. Ou seja, não adianta querer chegar lobos em pele de cordeiro, porque não vai entrar. A regra é seríssima. A vibração do mundo superior não comporta a vibração de um ser inferior. A porta também, o sucesso de passar por essa porta é uma coisa individual. Todos têm direito. No céu não há uma disputa para ver quem vai entrar, com vagas limitadas, como nos vestibulares aqui na Terra. Uma determinada universidade no Brasil só oferece 100 vagas para o curso de medicina, vamos dizer. Somente 100 candidatos entrarão naquele ano. Já no céu não, Jesus convida a todos. Todos têm o direito a um lugar no plano superior. Não há disputa, não precisamos nos espremer por essa porta, porque só quem for realmente convidado e tiver as credenciais para passar pela porta estreita, vai passar. Chegando lá no céu, que foi que Jesus falou uma vez também, né? É mais fácil um camelo passar dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que hoje, à luz da interpretação madura que a doutrina espírita nos oferece,
nós sabemos que Jesus não estava condenando a riqueza, não estava condenando os ricos, de forma alguma. Todos nós temos direito a usufruir todas as riquezas da terra, desde que seja adquirida com o nosso esforço. Mas Jesus queria nos alertar para o fato de que a pessoa rica, ela tem mais acesso às coisas materiais e se ligam muito mais fortemente a essas coisas. Todas as vezes que a gente melhora um pouco o nosso meio de transporte, comprando um carro mais novo, mais bonito do que o anterior, a gente acostuma com aquele padrão. O nosso próximo carro vai ser ainda mais bonito, ainda melhor, porque agora eu já estou acostumado com um carro bom e bonito. Então, o meu próximo carro vai ser melhor e mais bonito. Da mesma forma, a minha casa. Da mesma forma, tudo mais na minha vida. Então, eu vou só me acostumando com as coisas melhores. E se um dia a adversidade me surpreende, eu sofro, porque eu estou muito agarrado àquelas coisas de melhor qualidade. Né? E aquele que nunca conheceu coisas ainda melhores do que ele tinha, ele não sofre por isso. Já dizia sabiamente Chico Xavier: rico não é aquele que muito tem, é aquele de que menos precisa. Verdade? Então, Jesus queria nos alertar que, agarrado às coisas materiais, os materialistas não entrarão no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha. E isso também é uma outra interpretação, não era exatamente o camelo, o animal, né? Eu adoro ver os desenhos, porque o artista, ele traz, né, a representação gráfica da ideia, e muita gente imagina como seria um camelo passando dentro de uma agulha, né? Mas era o fio do camelo que servia para tecer, né? E que recebia, na linguagem da época, a mesma palavra, o mesmo termo servia para denominar aquela linha e o animal. Não adianta tentarmos, como muitos no passado pensavam, e infelizmente alguns ainda no presente pensam, que nós poderemos levar alguma coisa desse mundo para o outro mundo, que seja material. Os antigos faraós, os reis, né, eles mandavam encher seus caixões com dinheiro, com ouro, com recursos de meios de aquisição. Porque, na verdade, embora muitas crenças através dos séculos divergiam com relação à nossa chegada do outro lado, mas muitas nos informavam que do outro lado será assim, do outro lado será assado. Alguns então criam que haveria uma maneira de se comprar propriedades do outro lado, né, e garantir o seu bem-estar também do outro lado. Então não adianta querer levar coisas desse mundo para o outro lado, porque não passa, vai ficar entalado. No words. Needless to say anything. É uma mulher? É uma mulher. Ela poderia ser um homem também, tá, gente? Mas parece que mulheres e shopping centers, lojas, têm mais afinidade, né? Mais graça, mais beleza, né? Por isso as lojas são tão bonitas. Aquelas pessoas que não conseguem se desligar das lojas, das compras, do materialismo, do consumismo, vão ter problema sério de passar por uma porta estreita. Na hora do sacrifício para se desligar das coisas materiais, não passa não, né? Do jeito que a gente está gordinha, não passa não. Olha a obesidade moral de que a música fala, né? O autor da música ainda foi bem específico. Eu não estou falando
gordura de barriga. Essa é inevitável, gente. Espera lá, essa a idade nos traz, né? Eu estou dizendo gordura na moral. A gente está inchado de orgulho, vaidade e pretensão. Passa não, passa não, passa não. Né? Então, se também nós estamos ainda cheios de más qualidades, de obesidade moral, se a nossa moral ainda não está bem dilapidada, se ainda não tiramos todas as sobras, né? Ficamos somente com o essencial, não passa não. Né? Do jeito que a gente está gordinha, não passa não. Ou seja, se vamos pensar em termos de esforço, que a partir desse momento eu troco pela palavra sacrifício, deixamos agora de lado o sacrifício, porque nós agora estamos mais esclarecidos. Agora eu vou considerar que nós não precisamos sofrer para entender o caminho que leva à perfeição. Agora nós tomamos a decisão da estrada do bem. Lá atrás nós passamos por aquela primeira porta, não é verdade? Nós decidimos o caminho do bem. Agora nós decidimos fazer todo o esforço. Já não usamos mais a palavra sacrifício para entrar onde quer que seja necessário entrar, né? Ou seja, a perfeição. Esse caboclinho já está magrinho, está vendo lá? Ele já vai passar por a entrada do céu. Ele vai ter que se esforçar. Esses aqui conseguiriam passar por aquela passagem estreita com tanta obesidade moral de forma alguma, né? Então tem que deixar os excessos para trás mesmo. Para chegarmos adiante com sucesso, nós temos que ir perdendo as gorduras morais. Temos que ir deixando para trás tudo aquilo que não vai nos servir lá na frente. Temos que carregar literalmente as nossas cruzes. Então, gente, a nossa recomendação, vamos a partir de agora trocar essa palavra sacrifício por esforço. Porque sacrifício nos associa também à ideia de sofrimento, de dor. Se nós estamos sofrendo para largar um vício, nós ainda estamos muito apegados a ele. Ainda não chegou a hora de largá-lo. Ele ainda nos domina. Quando Jesus falava dos ricos, mais fácil um camelo passar dentro da agulha do que um rico entrar no céu, ele falava daqueles que, em vez de possuírem o dinheiro, eles eram possuídos pelo dinheiro. Eles são possuídos pelo dinheiro, que ainda existe muita gente assim, né? Então, se passar pela porta estreita para nós é um sacrifício, é porque ainda não está na hora. É porque nós ainda não escolhemos passar por ela. Vamos então deixar de lado essa palavra sacrifício e vamos agora usar a palavra esforço. E o esforço é aquilo que nós temos que fazer todo dia. Está ao alcance de todos. O sacrifício não está ao alcance de todos. O sacrifício é o primeiro passo, o primeiro estágio. No momento que nós entendemos, amadurecemos esse entendimento, passa a ser um esforço. E o esforço é o trabalho contínuo de renovação, que passa a não ser, depois no próximo passo, já não é também esforço, torna-se um hábito. Jesus recomenda uma coisa, e a doutrina espírita passa sobre aquele ponto várias e várias vezes por recomendação de Jesus: caridade. Quem faz a caridade por sacrifício, pelo menos já está decidido a dar o primeiro passo. Mas se a caridade ainda é um sacrifício, é porque a pessoa ainda está se arrastando nessa decisão. Aí passa a ser um esforço. Agora já vai fazer o esforço de continuar praticando a caridade sempre, por necessidade. Quando esse esforço vai amadurecendo, agora é um hábito, a pessoa já faz caridade por hábito. Em qual desses estágios
nós estamos? Essa é a pergunta que nós vamos levar para casa para meditar durante os nossos próximos dias. Estou eu fazendo um sacrifício em direção à porta estreita? Estou eu já fazendo esforço em direção à porta estreita? Ou eu já tenho o hábito de caminhar para a porta estreita? Porque quando chegarmos lá em cima, gente, nós vamos descobrir que no céu não tem porta. E isso está também no Sermão da Montanha. Lembram-se quando nós falamos aqui sobre o Sermão da Montanha? Quando o espírito atinge o grau de perfeição, ele agora tem acesso aos mundos superiores, ele agora vai ter que voltar na terra e fazer a doação que Jesus fez também. Não necessariamente à terra, mas ao mundo em que ele evoluiu. Agora ele vai ter que voltar aos mundos inferiores para dar o seu testemunho de Filho de Deus. É o nosso destino. Então nos céus já não existem portas, existem portais. Nós vamos ser admitidos a esses portais. Muito obrigado.